Hein? Amém. Bom dia, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Pessoal que nos acompanha também de longe, nosso abraço. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Nós estamos falando sobre quê, irmãos? Desde a semana passada? Um de cada vez. Espiritualidade verdadeira, né? Muito bem. Marcas da verdadeira espiritualidade. A primeira marca foi o quê, queridos? Domingo à noite. De manhã a introdução, né? À noite, gostei de ver. Humildade. A primeira marca de uma pessoa verdadeiramente espiritual. Então nós vimos que o nosso exemplo maior é Jesus. Filipenses 2, 5 a 11, nós vimos isso. Que ele sendo Deus, tendo toda a majestade, esplendor de glória, ele veio a este mundo, se tornou gente como nós, e humilhou-se, e fez-se servo, morrendo e morte horrenda de cruz. E ele nos ensinou isso, que não veio para ser servido, mas para servir. A ponto de lavar os pés dos discípulos, né? O serviço de um servo mais serviçal, mais baixo. Será que nós estamos prontos a botar um avental, queridos? Colocar um avental para servir? Ou gostamos de ser servidos? Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais do que ninguém. Segunda marca foi quarta-feira passada, nós falamos de quebrantamento. A segunda marca que nós abordamos, a Lucas 18, 9 a 14. Fariseu e o publicano, os dois vão orar, e um enche o peito, né? Aquela oração que todo mundo conhece. Não sou como os demais homens, sou o melhor de todos, né? Nem mesmo com esse Zé Mané. Desculpa o Zé, que muita gente chama de Zé, né? Mas, e se exaltou, a oração não passou do teto, não chegou a Deus, falou de si para si mesmo, não falou com Deus. Já o publicano se humilhou, bateu no peito. Tenha misericórdia de mim, pecador. Coisa maravilhosa. E este saiu justificado, perdoado, alegre, leve. E o outro, não. O fariseu, não. E eu gostaria, então, de falar hoje a terceira marca da verdadeira espiritualidade, a devoção. Devoção. Marcos 14, dá para projetar aí. Vamos ler devagar juntos. Esse texto 32 a 42. Olha lá, vamos ver? Vamos juntos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando,
achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantando-se, vamos embora, e eis que o traidor... Amém, queridos? Devoção. O que é devoção? É uma busca, ou é a busca da comunhão com Deus. A necessidade que nós temos, todos nós, de manter uma íntima comunhão com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus. Acredito, irmãos, que às vezes nós passamos por situações difíceis, angústias, dores, dissabores, estresse, ansiedade e outras coisas. Sabe por quê? Porque não estamos mantendo essa íntima comunhão com Deus. Não estamos perseverando em ter essa íntima comunhão com Deus. Ou como deveríamos buscar e ter essa comunhão constante com Deus. Então vamos olhar hoje de manhã para Jesus, a comunhão dele com o Pai, com Deus Pai. Que comunhão maravilhosa! Mesmo se fazendo homem como nós, mesmo sendo duramente tentado, não pecou, não cedeu, suportou tudo aquilo que você sabe, todas as aflições deste mundo, e foi tentado, e a Bíblia diz, em tudo. Você pode imaginar isso, irmão? Em tudo. Toda tentação que você enfrenta, Jesus enfrentou. Mas ele não pecou. Quantas noites passou em agonia, em oração, sofreu muita oposição, perseguição, foi caluniado, fizeram fofoca em relação a ele. E aí a gente pensa assim, poxa, por que eu estou passando por isso, né? Mas Jesus passou por tudo isso, irmão. E especialmente focando agora de manhã o Getsemane, que quer dizer o quê? Lagar de azeite, prensa de azeite, onde as azeitonas eram prensadas para sair o azeite. Então, esse é o significado de Getsemane. E ali Jesus foi moído. Ele já estava antevendo aquilo que iria passar na cruz. Suas dores já estavam ali, e ali ele clamou e chorou. Às vezes a gente passa por agonias e chora e acha que somos os únicos. Jesus passou por tudo isso, irmãos. Mas o que fortalecia Jesus, sendo homem? A comunhão com o Pai. Toda a diferença se faz nesse aspecto. Comunhão íntima com o Pai. Então eu quero tirar aqui nesse texto, deixa a Bíblia aberta aí, 3 lições importantes sobre essa questão. Primeira lição que destaco é que a devoção, ela é pessoal e coletiva, isto é, ela pode ser pessoal e pode também ser coletiva. Isto é, eu posso ter devoção sozinho, sozinha, mas também com outros. Eu posso manter essa comunhão com Deus juntamente com outras pessoas. Então, veja bem, 32 e 33. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Às vezes a gente pensa assim, Jesus com pavor e angústia. Eu gosto de pensar, e já falei isso aqui algumas vezes, que Jesus passou algum tempo com as multidões. Passou um pouco mais de tempo com
os discípulos, mas passou muito mais tempo com o Pai, sozinho em oração, em vigílias. Às vezes nós invertemos, né? Essa ordem. Mas por quê, irmãos? Oração é muito mais do que você pedir, de você até agradecer. A oração é comunhão, é estar com o Pai, é ter esse prazer, a alegria de estar com o Pai, exclusivamente. Na agenda de Jesus sempre teve oração, momento de estar a sós. E muitas vezes, devido à situação toda, do dia a dia, da população ao seu redor, ele se retirava à noite para estar sozinho com o Pai. Como é que é a nossa agenda, irmãos? Ela é cheia? Ela não tem espaço para Deus, para comunhão com Deus, para oração, para leitura da Bíblia? Ah, pastor, eu acordo, já acordo correndo, já acordo atrasado, dia todo. Eu esqueci o nome do autor, mas ele disse uma coisa que me marcou muito, disse assim: se na sua agenda não há espaço, você tem tantas atividades e não há espaço para Deus, para você parar, orar, ler a palavra, tem alguma coisa demais na sua agenda. Tem alguma coisa que está errada ali, que não deveria estar, porque isso deve ser prioridade. Não esqueço também uma frase de Billy Graham que diz: o dia que eu tenho mais coisas para fazer é o dia que eu preciso passar mais tempo em oração. A gente faz o contrário, irmãos. A oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus é se der, se sobrar tempo. E é isso que acontece conosco. Se sobrar tempo. Nossa agenda está sempre cheia. Mas quando a gente pega o celular, tem tempo, né? Ah, pastor, eu pego para trabalhar. Só para trabalhar? Se a gente parar para pensar, irmãos, a gente gasta muito tempo com coisas banais. Não estou dizendo que você não tem que ter um momento de lazer, refrescar a cabeça. Não estou dizendo isso não, irmãos. Tá? Eu acho que quando a gente tem as prioridades certas, tudo se encaixa. Tudo se encaixa certo. Quando você abotou o primeiro botão certo, os outros estão certos. Quando você abotou errado, todos estarão errados. É assim. Simples assim, queridos. Na nossa vida espiritual. Sempre o urgente toma o lugar do mais importante. Tantas coisas urgentes, né? Nós somos solicitados. Coisas urgentes. Eu tenho que fazer. E o urgente toma lugar do mais importante. Do essencial. E eu gosto de, quando eu penso nisso, eu gosto de pensar quando Jesus estava lá na casa de Marta e Maria. Você lembra? Claro que lembra, né? Marta estava agitada, correndo para lá e para cá com os afazeres da casa, né? E Maria estava aos pés de Jesus. Maria era porcalhona? Maria era desleixada? Maria era, enfim, não cuidava, não ajudava? Não, a gente não tem essa indicação. Mas naquele momento que Jesus estava ali, não havia mais nada importante do que estar aos pés do Senhor. A casa poderia esperar, o almoço poderia atrasar, mas estar aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, era prioridade. Marta reclamou, e Jesus, com todo amor: Marta, Marta, parece que está falando seu nome também. Estás muito ansiosa com muitas coisas. Está falando seu nome? Você se encaixa aí? Estás ansiosa com muitas coisas. Mas Maria escolheu a melhor, a qual não lhe será tirada. Nós somos assim, irmãos. Às vezes nós nos ocupamos e ficamos ansiosos com coisas que não são tão importantes, que poderão ser feitas depois, quando a gente fizer o que é mais importante, priorizar as coisas mais importantes. E aí a lição que fica é os serviços prestados para Jesus
O serviço do reino de Deus não pode roubar o nosso tempo com o Rei dos Reis. Nem mesmo o serviço para o Senhor. Ele tem prioridade, irmãos. Nada nem ninguém deve roubar nosso tempo com o Mestre. Nem o corre-corre do serviço da igreja. Nós louvamos a Deus, irmãos. E eu confesso a vocês que eu louvo a Deus por irmãos e irmãs que trabalham incansavelmente no reino de Deus. É gratificante ver, irmãos, pessoas que se predispõem, que estão ali à disposição de Deus, para que o que der e vier, eu estou aí, conte comigo. E, irmãos, que coisa maravilhosa. Enquanto uns são escorregadios, né? Você conhece? Irmão quiabo, que escorrega, que não é com ele. É aquele irmão que está em cima do caminhão atolado, está assim, está lá em cima ainda. Né? Ou então está fora e está rindo, enquanto os outros estão empurrando, com os pés na lama. Tem gente assim, irmãos. Aliás, que em todo lugar tem, né? Lá no seu trabalho tem, na sua família tem. Tem gente que, queridos, eu louvo ao Senhor, confesso. Há pessoas que realmente estão firmes no trabalho de Deus e a gente pode contar com elas. Mas é interessante que aqui no Getsemane, irmão, Jesus chama 3. Quem? Pedro. Vocês fiquem aqui, vamos lá. Pedro, Tiago e João, vamos comigo. Por quê? Porque 3. Esses 3. Em outras ocasiões isso aconteceu também. Você lembra que quando lá em Lucas 8:51, a ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus chega na casa, ele disse, só entre os pais e comigo Pedro. Por quê? Na transfiguração, os outros ficaram, subiram com Jesus, Pedro, Tiago e João. Esses 3, no meu entender, tinham mais intimidade com Jesus. Jesus está aberto a todos, irmão, mas há aqueles que se aproximam mais, que querem mais a presença dele, que querem estar juntos, que caminham juntos, que se aproximam mais, que têm mais comunhão. E aqui estou pensando nessa devoção, além de particular, de estar sozinho, com alguém. E como é importante, irmãos, quando nós oramos juntos, nós louvamos a Deus juntos, nós celebramos juntos, nós estudamos a Bíblia juntos. A igreja é importante, irmão. Jesus que fundou a igreja, o culto é importante, irmão. As celebrações são importantes, o estar juntos é importante, a celebração da ceia é importante, estarmos juntos em comunhão com Deus, buscando a comunhão com Deus, são momentos muito relevantes da nossa vida, tanto que o salmista Davi diz, né? Alegrei-me, disseram, vamos à casa do Senhor. E no Salmo, isso aí foi 122, o 84 diz, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar na portaria, na entrada da casa de Deus, porque tanto, como é importante, irmãos. Pastor, mas hoje você pode estar em comunhão, sim, eu entendo isso, mas é importante a devoção junto, estarmos juntos, senão a Bíblia não ia ressaltar isso. Vamos valorizar isso, irmãos. Quantos gostariam de estar juntos, não é? Hoje vi vários testemunhos, né? O pastor Davi me passou a alegria das pessoas de participar de um grupo, de estar ali junto, conversando, abrindo o coração. Se você depois quiser fazer um exercício, veja quantas vezes a Bíblia diz aos. É maravilhoso isso. Orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros. Isso é importante. Então a devoção deve ser particular, seu momento. Segundo ensino que eu tiro aqui, irmãos, é que a devoção não está separada das nossas emoções. Verso 34, Jesus diz assim, olha, a minha alma está triste até, você pode avaliar o que Jesus está dizendo, profundamente e até a morte. Você pode avaliar, é até difícil alcançarmos a profundidade dessas palavras, essa tristeza mortal
que Jesus estava sentindo. Você já se sentiu assim? Quantas vezes? E quando nós nos sentimos assim, queridos, o que precisamos fazer? Abrir o coração. É estar em devoção, que acabamos de dizer, particular, e que não vão fazer fofoca de você. Não vão se decepcionar quando você abre o coração e fala das que vão estar junto com você. Irmão, nós precisamos disso, porque nós sentimos isso. O coração está alegre, vamos a Deus com alegria. Está triste, vamos a Deus com tristeza. Está em dúvida, está sentindo uma insatisfação, medo, decepção, frustrações, ansiedade. Vamos a Deus. A porta do consultório do Senhor está aberta, sempre aberta para nós. Então nós podemos abrir o coração e falar das nossas dores, dos nossos traumas, até mesmo quando estamos com vergonha de chegar até Ele por causa dos nossos pecados. Podemos ir a Ele e falar dos nossos. Cada um aqui tem drama, irmão. A gente olha para uma pessoa, a gente não sabe o drama, a luta que é interior, exterior, relacionamento, pressões. E Ele quer que a gente abra o coração e fale e lance sobre Ele toda essa ansiedade, todo esse fardo. Queridos, nós enfrentamos lutas, sentimentos que nos fazem sofrer, passamos por tribulações e Davi, que passou por muitas, né? Salmo 34, 6 diz assim, clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas. Salmo 40, 1 e 2, que você conhece também. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E aí o texto continua, colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Por quê? Porque eu fui ao Senhor, porque eu abri o coração para Ele. Tem gente que quando passa por lutas, dificuldades, se isola. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Deus te ama, Deus quer estar com você, morreu para que você tivesse vida abundante. Então temos que recorrer a Ele, pedir socorro a Ele, irmãos. Davi nos ensina, ele joga para o Senhor, ele abre o seu coração, ele faz um SOS quando passava por lutas terríveis. E aí quando você abre a Bíblia, você vai ver Abraão, Moisés, Elias, Jó, Paulo, Pedro e tantos outros que fizeram o mesmo. Passaram por lutas parecidas e foram ao Senhor, abrir o coração para o Senhor. Então nós passamos por lutas, queridos. Nossas emoções às vezes podem até nos trair, nossos pensamentos. E até o inimigo pode colocar pensamentos negativos, desanimar, desânimo, de desistir de tudo, de desesperança. O inimigo é mestre em fazer isso. Mas o que a Bíblia nos ensina? O que Jesus nos apresentar a Deus a situação, o sofrimento, a dificuldade, a crise, a doença, a preocupação, a ansiedade, a depressão. Não estou dizendo que você não tem que buscar ajuda médica, profissional, quando você está doente. Claro que tem. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é recorrer ao Senhor. A primeira coisa, a prioridade é buscar o Senhor. E isso quem faz? Quem está em devoção, quem tem comunhão, quem está buscando o Senhor, quem caminha, quem anda com o Senhor. Então abre o coração para Deus. E Jesus nos ensina. Terceiro lugar, a devoção não impede as tentações, mas nos fortalece para vencê-las. Verso 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está, mas a carne é fraca. A carne aqui é qual? É alcatra, filé mignon, costela. O que é carne aqui? Natureza humana. A nossa tendência natural de fazer o errado. A tendência que está dentro de mim e está dentro de vocês. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo fez tudo para derrotar Jesus. Todo tipo de tentação para afastá-lo da cruz.
para ele não cumprir seu ministério, o propósito que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Não conseguiu, graças a Deus. E ele tenta agora o quê? Desviá-los, afastá-los do propósito de Deus para a sua vida, desanimá-los, enfraquecer a fé. Ele está tentando fazer isso direto em você. Pensa o quê? Que esses acontecimentos, essas coisas que você fica sabendo, que te atingem lá no fundo da alma, para quê? Tentando enfraquecer sua fé, fazer você desistir, chutar o balde, jogar a toalha, largar as redes. Ele quer isso. Isso não é conversa, irmãos. Isso é uma realidade. E Jesus, então, fala com os discípulos sobre isso. Jesus estava se referindo a alguma tentação específica? Eu creio que ele pode estar falando em termos gerais, tá? Mas poderia estar se referindo à negação, naquele momento crucial deles negarem a Jesus. O que aconteceu com Pedro? Quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou a Jesus? Quantas vezes o galo cantou? Vou repetir a pergunta. Quando Pedro negou a Jesus? Ele negou 3 vezes, irmão. Pedro negou a Jesus. Vigiai e orai. Vigia e ora, meu irmão. A carne é fraca. Irmão, se nós não vigiarmos, quem está de pé, cuidado para que não. Irmão, nós temos que vigiar o tempo todo. O tempo todo. Quando você pensa que não, o inimigo está jogando ali uma tentação para te atingir seu coração, para atingir a sua fé, seu ânimo, sua comunhão. Então, a comunhão com Deus não nos livra das tentações, mas nos fortalece para o quê? Irmãos, se nós não vamos, tira o cavalinho da chuva, não vamos. Nós precisamos estar em comunhão, lendo a palavra, para vencer. Para pensar um pouquinho, em que áreas você é mais tentado e tentada? Não precisa responder, só para você refletir. Quais as áreas? É orgulho, que a gente às vezes nem é vaidade. A gente acha que é fofoca, maledição, é sexo, vida sexual, é dinheiro, é amor ao dinheiro, irmãos. Qual a área das minhas maiores tentações? Mais e mais. Pode ser droga, pode ser bebida alcoólica, infidelidade, pode ser um monte de coisa. Temos que, quando estamos em devoção, eu gosto demais de lembrar que perguntaram a uma menina, pirralhazinha, sobre tentação. Aí, olha como é que ela disse. Falou assim: quando o diabo bate a porta, eu peço a Jesus para atender. E está aqui, com a graça de Deus. Mas precisamos estar em comunhão. 4º lugar, para encerrar. A devoção nos faz submissos à vontade de Deus. Verso 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, como tu queres. Parece até um enigma, né, irmãos? Essa luta, Jesus era 100% e 100%. Mas esse cálice ele tinha que beber para cumprir a justiça de Deus, para aplacar a ira de Deus contra o pecado. E Jesus precisava morrer. Ele tinha que tomar aquele cálice, irmãos. E é difícil, irmãos, mas quando estamos em comunhão com Deus, nós podemos sim dizer: não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Não os meus caminhos, mas os teus. Não os meus pensamentos, mas os teus pensamentos. Aquele cálice amargo, custoso, para expiar nossos pecados. Não tinha jeito, porque esta era a vontade do Pai. Pai, a tua vontade. É interessante isso, é importante. Eu gosto de pensar naquela adolescente chamada Maria. Lembramos sempre dela no Natal, né? Mas não só no Natal. Quando ela é convocada por Deus para ser instrumento de Deus para a chegada do Messias. A gente às vezes não alcança a luta daquela adolescente. A vergonha, a fofocada da vizinhança, a dúvida do marido. No caso aí, o noivo, né, que tinha compromisso como se fosse já marido, só que não eram casados, não tinham relações sexuais.
Como é explicar isso ao marido? Um ser veio e me engravidou. Isso é conversa para boi dormir, irmão. Qualquer um acharia isso. E a vizinhança, o que iam falar? Caramba, eles não são um casal. Ó, o barrigão de Maria. Ela enfrenta. Mas o que ela diz assim é espetacular. Lucas 1,30. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça o comigo que você falou. Ela disse para o anjo mensageiro: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo. Falou. Se é para tomar esse cálice, eu vou tomar. Se esse cálice é meu, eu vou tomar. Se é para ser instrumento de Deus para a vinda do Messias, eu estou aqui. Queridos, isso para mim, extremamente vitoriosa, abençoada, ser, fazer a vontade de Deus. Infelizmente, muitos cristãos hoje, irmãos, pensam que vida abençoada, vida vitoriosa, é somente quando Deus cura, liberta, nos livra dos males, resolve os nossos problemas, quando a gente conquista coisas maravilhosas, quando a gente se livra de um grande acidente, quando o sofrimento acaba, etc, que você sabe. Bênção, né? Graças a Deus por isso. Mas vida abençoada é isso? É só isso? O que a Bíblia diz? Vida bem-aventurada. O que é realmente, vamos dizer, prosperidade? O que é realmente? São essas coisas? Ou é vida com Deus? Ou é comunhão? Precisamos passar, irmãos. Nós não gostamos de ouvir isso. Mas nós precisamos tomar certos cálices na nossa vida. Precisamos passar por esse vale. E aí Deus chega para você e fala assim: você precisa passar por essa dor. Ah, Jesus, não faça isso comigo. Você precisa passar por esse sofrimento. Ah, não, sofrimento não é para cristão. É para Jesus, né? É para Paulo. É para Moisés. É para Abraão. É para outro qualquer, menos para mim. Esse cálice é seu. Você tem que passar por essa tribulação. Você tem que entrar e vai sair dessa fornalha. Você vai enfrentar essa tempestade, mas ela vai passar. Mas esse cálice é seu, não é meu. Que possamos conscientizar disso e dizer para Deus: seja feita a tua vontade. Eu aceito isso. Porque é comum a frase assim: eu não aceito isso. E tem outra frase aí parecida, como é que é? Isso não me pertence. Pertence sim, esse cálice é seu. Esse cálice que você está tomando é seu. Não estou dizendo que você vai desanimar, é assim mesmo, não vai lutar, não vai orar, não vai buscar. Não estou dizendo isso não. Porque Jesus enfrentou, mas tomou o cálice. Glória a Deus quando a gente diz: eu estou nas tuas mãos, Senhor, eu creio que o Senhor está no trono da minha vida. E nada acontece comigo por acaso. O Senhor tem um propósito em cada coisa que me acontece. Isso não é frase de efeito, irmãos. Jargão, isso é realidade. Isso é demonstração de espiritualidade. É diferente de consequência de pecado, de erro, de decisões erradas que nós tomamos às vezes. E sofremos. Mas o cálice precisa ser tomado, irmãos. Eu vou te louvar, Senhor, aflição, continuar, glorificar o nome na tribulação. Não importa o que vai acontecer, o que está acontecendo, eu continuar a te servir. E eu gosto quando Jesus encerra lá, o verso 42. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Eu comparo esse momento aqui com aquele que Jesus lá na transfiguração diz: vamos ficar aqui, né? Fazer uma cabana. Não, vamos descer, que a obra está lá para ser feita. Tem algo terrível acontecendo lá embaixo. Vamos, agora é hora de descer. Vamos em frente. Vamos enfrentar a situação. É hora de cumprir a vontade do Pai. Queridos, isso me ensina devoção, que está muito ligada à obediência. Não só contemplar, é ação também. É prática da palavra, porque se a minha devoção não me leva à obediência, essa devoção, essa espiritualidade é falsa. É falsa, irmãos.
É um conjunto de coisas. Tudo está em harmonia, toda a minha vida. Jesus pregava, ensinava, curava, libertava os cativos, mas chega uma hora que ele tem que alimentar a multidão, dar-lhes voz de comer. Senhor, é vocês que tem que dar de comer essa multidão. Vamos em frente. Jesus interrompe seu descanso, interrompeu para atender. Quantas vezes? Isso é prática, isso é devoção na prática. É espiritualidade, não só de contemplação, mas de vida. Vida prática. Tem muita gente de gogó, muito pregador de gogó, que a vida não condiz com aquilo que prega, que só fala bonito. Quando você lê a carta de Tiago, você sabe disso, né? A carta de Tiago não é doutrinária, ela é prática. Prática, ele fala de coisas vivenciais. Como você vai demonstrar a sua fé, vive com sabedoria, ele fala, auxilie o próximo, refreia a sua língua, ama sem fingimento, obedece à palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. E ele vai dizendo essas coisas, não é só contemplação, ele fala da fé falsa e verdadeira, fé de gogó, fé ineficaz, crença que até o diabo tem, mas não tem vida, não tem prática, não tem obediência a Deus, é uma fé inoperante. Jesus nos ensina aqui, irmãos, que nós devemos mostrar nossa devoção, nossa espiritualidade na ação. Vida diária é o nosso caráter. Verdadeira espiritualidade não combina com certas coisas que muitos crentes estão fazendo, enganando o próximo, passando a perna nos outros, cheio de gato em casa, muitos gatinhos, fica devendo e não paga, e nem está aí, ainda faz assim, ó, faz fofoca, calunia, não combina, não combina. Que vida espiritual é essa? Que não me leva a ser fiel a Deus, que não confia na provisão de Deus. Que fé é essa, irmãos? Que não me leva a fazer a obra missionária, amar missões. Que fé é essa que não me leva a orar pelos enfermos, a fazer discípulos, a andar com sabedoria? E aí você vai incluindo tantas coisas. Que vida espiritual é essa, irmão? Que os meus amigos, que os meus vizinhos, os meus seguidores não podem ver minha fé nas minhas postagens, nos comentários, minhas fotos. Que foto é essa, irmã? Mostrando os dotes. Que foto é essa no seu Instagram, Face, sei mais o que aí, né? Mensagem, sei lá o que mais. Que foto é essa, minha irmã? Para com isso. Onde está a sua beleza? Você quer que as pessoas te admirem nem vou falar, seus dotes, pela sua poupança, nos dois sentidos? Figurado e real, é isso? Mostrando os airbags estourados, é isso? É isso? Mas os homens não ficam atrás não, hein? Não é só as mulheres não. Não combina com vida espiritual, com conversão. Eu tenho que avaliar, irmãos, toda a minha vida, esse negócio que eu estou tentando explorar alguém, tentando explorar um momento, uma pessoa, é de Deus? Será que Deus quer isso? Eu tenho que avaliar o meu andar, o meu dia a dia. O que os meus vizinhos dizem? O que a filha do meu vizinho adolescente diz? Eu tenho que avaliar a minha espiritualidade. Desde o início, na introdução, diz, não é para você olhar para a vida dos outros. A ideia é você olhar para dentro de você. É eu me avaliar. Avaliar a minha espiritualidade, a minha comunhão com Deus, as minhas convicções. É isso que eu tenho que fazer, irmãos. Obedecer a palavra de Deus. Minha espiritualidade vai ser vista dentro de casa. Como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu marido, como eu trato meus filhos, como eu trato meus pais. Como é que é a minha convivência, o meu dia a dia? O que os meus colegas de trabalho dizem de mim? O que o leão diz de mim na hora da declaração? Tem coisa fria? Nota? Arrumada? Sabe, se minha conduta não for de justiça, de honestidade, de vida com Deus, eu vou parar por aqui. À noite eu vou falar de outra marca.
Mas vamos ficar aqui com a devoção. Devoção, marca de verdadeira espiritualidade. Pessoal, coletiva. Devoção não me isenta de passar por aflições, por lutas, dificuldades, tribulações, que não me isenta de tentações, mas ela me fortalece para vencê-las. Devoção, que vai se mostrar na obediência. Que Deus nos capacite, irmãos, para que possamos ter essa devoção diariamente. Amém? Muito bem. Nós vamos orar. Gostaria que você fizesse a sua oração aí. O que está precisando de ajuste na sua vida espiritual? Tem alguma coisa, meu irmão? Minha irmã? Tem alguma coisa que precisa de ajuste na sua vida espiritual? É você e Deus, meu irmão. Eu sei da minha vida, sincero com Deus. Deus gosta de coração quebrantado, como que abre e fala: estou passando por isso. Tenha misericórdia de mim. Fala para Deus aquilo que você acha que está muito bem escondido e ninguém sabe. Mas você sabe e Deus sabe. Fala para Deus. Não olhe para os outros, não. A Bíblia diz, na celebração da ceia, examine-se assim, exame apurado, lá no fundo do coração. É hora de confissão, irmão. É hora de perdão. Hora de reconciliação. Senhor, nos apresentamos a Ti, Senhor. O Senhor conhece tudo que se passa conosco, com cada um de nós. O Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece meus pensamentos. Antes de eu falar, o Senhor já sabe. O Senhor sabe de tudo. Mas, Pai, não queremos ser hipócritas. Não queremos ser como os fariseus, que tinham um discurso muito bonito, uma aparência muito bonita, mas o coração estava longe de Deus. Não quero Te honrar com meus lábios, Senhor, e o meu coração está longe do Senhor. Neste momento de ceia, Pai, ouve a nossa oração. Que haja corações quebrantados aqui nesta hora, Senhor. Corações contritos. Em busca, cada dia, de uma verdadeira espiritualidade. Uma devoção real, sincera, honesta. Devoção pessoal e coletiva. Devoção que enfrenta as dificuldades e lutas. Devoção que vence as tempestades. Capacita-nos, Senhor, cada dia para vivermos na Tua presença e para participarmos deste momento de ceia do Senhor. Capacita-nos, Senhor. Não somos dignos, Senhor, mas pela graça de Jesus é que nós nos aproximamos da Tua mesa, Senhor, para este momento de comunhão contigo. Ouve a nossa oração, Senhor. Oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.